Olá, bem-vindos outra vez à Estação 10. Estamos juntos para fazer de novo uma reflexão acerca da armadura de Deus. Hoje vamos considerar outra vez a couraça da justiça. É a segunda parte deste tema, couraça da justiça. De facto, é importante que nós consideremos a relevância da armadura de Deus, que nós nos revistamos dessa armadura. A armadura que Deus proporcionou à sua Igreja, uma armadura divina, espiritual, sobrenatural, uma armadura não engendrada por homens, não de fabrico natural, mas uma armadura de Deus que confere à Igreja para vencer no campo de batalha. Então hoje vamos analisar, mais uma vez, a importância da couraça da justiça. Nós já dissemos no episódio passado que a couraça da justiça, à semelhança da couraça atribuída ao soldado romano, era uma couraça que irradiava um brilho quando o sol refletia sobre ela. Esse brilho demonstrava a importância do soldado, esse brilho refletia, no caso do soldado cristão, a glória de Deus e servia para anular as acusações do diabo, para trazer um rombo na fortaleza do inimigo, também nos protegia fundamentalmente contra o medo e contra as acusações de Satanás. Hoje vamos considerar esta segunda parte e vamos começar por dizer que essa couraça era um elemento da armadura de Deus que trazia uma proteção eficaz ao soldado. Ela era constituída no soldado romano, esta couraça era constituída por um metal, era fabricado de um metal brilhante. E o metal brilhante servia para que, quando os raios de sol incidissem sobre o latão, eles pudessem refletir esse brilho e pudessem cegar o adversário, pudessem cadear a visão do inimigo e pudessem proteger o soldado romano no campo de batalha. O inimigo encadeado, ele não percebia os movimentos do soldado romano, não se apercebia da forma como o soldado progredia no campo de batalha. Portanto, nós temos que nos cingir dessa armadura que, no nosso caso, é o Senhor Jesus, é a justiça de Deus, é a justiça de Deus que nós alcançamos em Cristo, através da graça, pela fé. E então, esta armadura no soldado romano tem o mesmo efeito, a armadura de Deus, a couraça de Deus, a couraça da justiça tem o mesmo efeito em nós. Ou seja, ela protege a nossa vida de aspectos sensíveis. O nosso corpo, a nossa alma, o nosso homem interior são protegidos. As partes sensíveis destes elementos da nossa vida, elas são protegidas pela justiça de Deus. Então temos que considerar aqui o aspecto. Para que nós, de facto, reconheçamos a justiça e vivamos em justiça e sejamos contados como justiça de Deus através da fé, por meio da graça, nós temos que andar em justiça. E o andar em justiça também significa nós estarmos livres ou estarmos afastados da escuridão e estarmos afastados da culpa que o diabo tenta trazer sobre nós através da acusação. Então esta justiça de Deus, ela é operada pela fé em nós. A fé que o Espírito Santo traz à nossa vida através de ouvir a palavra, de ouvir a semente incorruptível que é a palavra de Deus. Quando essa justiça é praticada por nós através da fé, quando essa justiça nos reveste através da fé, quando esta justiça opera em nós, atua em nós através da fé, ela significa que Jesus nos está a governar. Então, para que o mundo veja que Jesus nos governa, para que o mundo veja o brilho da glória de Jesus, o brilho do governo de Jesus na nossa vida, para que a Igreja veja que de facto nós somos governados por Jesus, é de extrema importância que nós pratiquemos, andemos e consideremos a justiça de Deus, que é o próprio Jesus, a própria palavra em nós. Esta justiça que Deus confere através da sua couraça, confere à nossa vida, ela vai invalidar a iniquidade, ela vai invalidar os conceitos fraudulentos do diabo e ela vai invalidar todos os argumentos perversos de Satanás. Todos os esquemas subreptícios são anulados, todas as fortalezas do diabo sofrem um embate, um rombo, quando nós somos cingidos e praticamos essa justiça de Deus pela fé, demonstrando o caráter, demonstrando o brilho do caráter de Jesus através da prática da nossa vida. Então nós podemos considerar aqui dois aspectos fundamentais da justiça. Primeiro, nós temos que considerar a justiça como um aspecto moral, como uma virtude moral. Considerando a justiça como uma virtude moral, nós temos que considerar que Deus pretende que nós façamos, ou que nós consideremos o homem, dando ao homem e fazendo ao homem aquilo que Deus quer que nós façamos. Ou seja,
A justiça moral, a virtude da justiça, a virtude moral como justiça é o homem dá ou faz ao outro homem aquilo que lhe é devido. Então essa é uma prática de justiça no plano horizontal. Deus quer que nós façamos aos outros homens e que nós demos aos outros homens aquilo que lhe é devido. No entanto, nós temos que considerar a parte mais importante da justiça, ou seja, a justiça de Deus. Mas a justiça moral está intimamente ligada com a justiça espiritual. Uma reflete a outra. Ou seja, a justiça moral é o facto de eu fazer ao homem, de dar ao homem aquilo que eu devo dar e aquilo que eu devo fazer. E Deus pretende que eu faça isso. É uma posição que eu devo assumir como de forma de relacionamento com os outros homens, numa perspectiva da justiça moral. No entanto, a justiça espiritual revela que Deus está a intervir a favor do seu povo, Deus está a intervir a favor do seu povo, justificando pela fé, de acordo com a sua graça. Deus está sempre disposto a intervir a nosso favor. E essa é a justiça de Deus. No entanto, a justiça da Bíblia preconiza um pressuposto, ou seja, quando nós praticamos a justiça de Deus, quer seja no aspecto moral, quer seja no aspecto espiritual, ou seja, nós agimos de forma correta para com os outros homens, mas também nós recebemos esta proteção de Deus que nos torna não culpados diante de si, porque estamos revestidos em Cristo por meio da fé, através da graça. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós, ao praticarmos estes dois campos da justiça, estas duas vertentes da justiça, nós iremos reinar em vida. É o que a Bíblia diz, que quando nós praticamos a justiça, quando nós estamos cingidos pela justiça, a justiça nos levará a reinar em vida através do processo da nossa salvação. Então nós somos investidos de autoridade, nós somos investidos de uma autoridade espiritual para que possamos reinar em vida quando estamos cobertos, quando estamos cingidos e armados da justiça de Deus, que é Cristo. O que é que significa esta justiça espiritual? Esta justiça espiritual significa fundamentalmente o Cordeiro em mim, porque Jesus é o Cordeiro. Jesus fez justiça por nós. E quando nós nos revestimos de Jesus, quando nós nos revestimos do Cordeiro, nós com certeza que vamos perceber que Deus nos cinge dessa inculpabilidade, nós chegamos à sua presença sem sermos acusados, sem sermos tomados como culpados, mas também nós agimos perante os outros com essa forma moral de proceder, ou seja, nós facultamos aos outros o que lhes é devido. Então nós agimos dessa forma, tanto no campo natural, moral, como no campo espiritual. E nós nos tornamos justiça de Deus porque estamos cobertos pelo Cordeiro de Deus, que foi feito justiça. Então Cristo em mim é a minha justiça. Eu nunca serei arguido, eu nunca serei culpado, mesmo perante as atrozes, as cruéis, as cáusticas acusações do diabo. Sempre que o diabo levanta uma acusação contra mim ou contra a Igreja, há um pressuposto fundamental. Eu estou coberto pela justiça de Deus, que irradia a sua glória, que transfere para mim a concretização das suas promessas, que me identifica com as suas bênçãos, as bênçãos espirituais que Ele colocou nos lugares celestiais, para me abençoar plenamente. Então eu tenho que entender isto. A justiça espiritual é Cristo em mim. A justiça espiritual é Deus intervir a favor do seu povo. A justiça espiritual é Deus me considerar não culpado, mesmo perante as piores acusações do diabo. A justiça espiritual cala a boca do diabo. A justiça espiritual cala os argumentos fraudulentos de Satanás. Satanás já não tem legalidade para interpor qualquer ação judicial contra mim, porque ele já foi derrotado. Eu, estando coberto por essa justiça, eu irei sempre vencer no tribunal de Deus. Então eu quero considerar aqui uma coisa. Jesus é a minha couraça. Jesus é a minha justiça. Jesus é a couraça que cobre a minha vida. Jesus é a couraça que reflete o brilho da sua glória. Jesus é a couraça que me torna não culpado diante de Deus. Jesus é a couraça que me protege das setas inflamadas da acusação maliciosa de Satanás. Eu sou, de facto, uma pessoa absolvida da penalidade do pecado passado. O meu pecado passado já não tem efeito sobre a minha vida. Porquê? Porque eu estou coberto pela couraça da justiça de Deus, que é o Cordeiro, que é Jesus, que é a palavra incorruptível em mim. Então eu quero que pense agora nisto, para findarmos este tema da couraça da justiça, elemento fundamental da armadura de Deus. Quando eu estou coberto pela justiça de Deus, por meio da fé, eu sou feito justiça de Deus, eu sou justificado por Deus, sou considerado não culpado perante o tribunal de Deus, não há legitimidade para eu ser acusado.
Eu sou uma pessoa absolvida do pecado do passado. Eu tenho que entender isto. Eu estou absolvido de todo o meu pecado do passado, mas eu também estou a lidar e a vencer o pecado do presente. Então a justiça de Deus cobre toda a minha vida num plano transcendental, num plano completo, num plano que engloba o meu passado, o meu presente e o meu futuro. A couraça da justiça em mim reflete esse brilho da glória, reflete essa bênção, essa promessa, essa forma de me tornar não culpado diante de Deus, mas também esta forma de ser protegido, de ser guardado na justiça de Deus em Cristo, de ser guardado pelo Cordeiro, de ser guardado por aquele que é justo, que não tem pecado, que guarda a minha vida e que não deixa que eu seja acusado do pecado passado. Eu sou livre da acusação do diabo em relação ao meu pecado passado. Eu sou livre e venço, e eu lido com o pecado presente também, lidando e vencendo esse pecado presente, mas eu também sou livre e liberto, eu sou completamente liberto do pecado futuro. Porquê? Porque eu sou feito justiça de Deus em Cristo. Então o que é isto de ser coberto pela couraça da justiça? O que é isto de ser coberto totalmente nas partes mais sensíveis do meu ser pela couraça da justiça? É pela fé, através da graça que Deus concebeu, pela fé eu alcanço esta capacidade de ser feito não culpado perante Deus, nem não culpado perante as acusações do diabo. Porque quando Deus olha para mim, Ele não vê o meu pecado passado, não vê o meu pecado presente, nem vê o meu pecado futuro. Deus vê Cristo em mim, o Cordeiro em mim, a minha justiça que me reveste completamente, reveste as partes mais sensíveis do meu ser. Então eu não posso ser acusado. E eu quero que vença Satanás. Eu quero que levante esta couraça da justiça, uma arma defensiva, uma arma que faz brilhar o esplendor da glória de Jesus. Escuta uma coisa, aquelas correias de cabedal que eu disse no episódio anterior que nós iríamos tratar agora, iríamos refletir acerca delas. Elas tinham incrustadas peças de metal que refletiam brilho e ruído. Sabe o que é que o diabo está a ouvir? Quando nós somos revestidos da armadura de Deus, Ele está a ouvir, através do barulho dessas peças de metal que chocavam umas contra as outras, Ele está a ouvir, este homem é não culpado. Este homem é não culpado. E com esse ruído de eu não ser culpado, ou acusado, ou arguído, eu sou absolvido. E Satanás teme essa absolvição que Deus proporcionou, revestindo-me da sua armadura, da sua couraça, da sua justiça em Cristo Jesus. Eu sou não culpado. Eu sou não culpado. O diabo está a ouvir isto. Ele é não culpado, porque ele é revestido de Jesus, o Cordeiro. E sabe qual é o brilho que é transmitido? As pessoas que estão a olhar para mim, o mundo que está a olhar para mim, a igreja que está a olhar para mim, os demónios que estão a olhar para mim, quando me veem revestido da armadura de Deus, quando me veem revestido da couraça da justiça, quando me veem revestido desta virtude permanente de Deus na minha vida, eles estão a ver o brilho da glória de Jesus. E eles vão dizer, não culpado. O mundo vai dizer, não culpado. A igreja vai dizer, não culpado. E os demónios vão dizer, não culpado. Porquê? Não pelos meus métodos, não pelos meus méritos, não pela minha faculdade, nem pela minha capacidade, nem pela minha capacidade intelectual, racional, artística. Nada pode alcançar essa justiça. O que me fez alcançar essa justiça? Deus me proporcionar a sua armadura, me pedir que eu revista com ela, eu revisto parte da minha vida com essa couraça, que é um elemento importante na armadura de Deus, a couraça da justiça, e por causa da sua justiça eterna, por causa da sua justiça inquebrável, por causa da sua justiça que não é anulável, eu sou considerado não culpado. Como é que eu venço Satanás? Com essa justiça, praticando a justiça moral para com os outros homens, fazendo tudo que Deus quer que eu faça em termos de benefício aos outros, mas também considerando-me protegido, considerando que eu tenho um Deus que age a meu favor, que eu tenho um Deus que me defende, que me protege, que me considera justiça sua pela fé, através da sua graça. E em qualquer tribunal, em qualquer ação contra mim, eu sou sempre considerado não culpado. E esta é uma arma com a qual o diabo não sabe lidar. Não tem argumentos para desfazer, para anular, para impedir que esta justiça de Deus brilhe na minha vida. O diabo não tem essa capacidade. Use a justiça de Deus,
Usa a couraça da justiça. Revista-se dessa peça importante da armadura de Deus, que ela atrai a si a bênção e as promessas de Deus à sua vida. Que Deus o abençoe. Até ao próximo episódio.